Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Cíntia Schenck, eu sou consultora e mentora de marketing e hoje eu quero compartilhar com vocês os posts do que mais tem dado resultado no meu Instagram pessoal, que eu utilizo realmente como um Instagram de negócios, né, para fomentar negócios para minha marca pessoal e também para minha marca corporativa. E eu quero compartilhar então esses aprendizados a partir dos testes, estilos de posts que eu já publiquei lá. E também relacionando as métricas que são mais importantes dentro da ferramenta do Instagram. Então, antes da gente continuar, eu já quero pedir para você curtir aqui o vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo prático que vai te ajudar. E se você não gostar, você pode depois retirar o seu like. Mas antes de mais nada, curta aí e vamos continuar para assistir então o que eu tenho para falar nesse vídeo. Bom, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre quais são as métricas, né, que um post ele nos traz, o que a gente tem que analisar em relação às ações que os nossos seguidores fazem quando entram em contato, quando visualizam então a nossa publicação. A primeira e mais importante delas é o salvamento, né? Quando o post ele é salvo, é porque realmente ele foi um conteúdo que interessou e que foi útil para sua audiência. Então, quando as pessoas salvam o post, elas deixam esse post guardadinhos lá numa galeria lá do Instagram dos nossos salvos, que depois a pessoa irá consultar para saber, né, o que ela tem como referências, os posts que são assuntos que realmente interessaram ela e ela vai voltar a consultar. Então, o Instagram entende que os posts que são salvos, eles realmente trazem uma relevância muito grande para nossa audiência. Em especial porque a pessoa vai voltar a ver aquele conteúdo e porque esse conteúdo ele se torna um conteúdo de tempo de vida útil maior, porque ela não vê só naquele primeiro momento que ele passa pelo feed, ela volta depois para consultar. Entendendo isso, o Instagram também entende a relevância daquele conteúdo e ele mostra para mais pessoas aquele conteúdo. Então, a primeira métrica que deve se analisar é: os seus posts estão sendo salvos ou você tem criado posts para que as pessoas realmente salvem eles porque elas querem realmente consultar esse conteúdo mais tarde? Então, essa é a primeira informação importante que você deve considerar aí. O segundo ponto mais importante é quando a pessoa ela envia o seu post para alguém ou para algum outro ambiente, por exemplo, para os stories do Instagram. Então, quando a pessoa ela compartilha aquele conteúdo para uma outra pessoa, é porque ela realmente achou relevante ou porque aquele conteúdo ela serve para outra pessoa que pode ser a sua persona. Então, o Instagram entende que isso é muito importante porque é um conteúdo que vai ser útil, ou tão útil que ele foi compartilhado, ou então porque ele realmente conseguiu fazer com que a pessoa percebesse a relevância para outra pessoa em relação àquele conteúdo que você publicou ali. Então, é a segunda métrica mais importante quando alguém compartilha, porque ela gostou tanto que ela quer compartilhar com outras pessoas. A terceira métrica, então, importante também são os comentários, né? Então, em tempos que foram ocultados os likes, hoje os comentários, eles realmente mostram também que o conteúdo, ele tem importância e relevância. Então, quanto mais comentários também tiverem na sua publicação, e atentem-se a isso, tá? São comentários, às vezes, de pessoas agradecendo ou compartilhando outras experiências que elas tiveram, ou até compartilhando o sentimento em relação àquela publicação. O quanto aquilo ajudou ou o quanto aquilo foi importante, né, para ela naquele momento. Então, esse tipo de ação também pode ser utilizado como prova social no seu Instagram. Se as pessoas estão comentando, estão interagindo, elas estão se engajando, isso importa muito, isso vai refletir também para quem chega no seu perfil, visualizar que os seus posts eles são comentados, eles geram essa interação com as pessoas. Então, esse seria o terceiro ponto. E o quarto, por último, né, que teria a menor relevância, seriam o número de likes, né? Então, o like ele também é importante, né? A pessoa ela viu aquele conteúdo e ela valorizou aquele conteúdo, ela no sentido de ou consciente ou inconscientemente, ela fez a ação
de mostrar que aquilo foi interessante para ela. Mas muitas vezes a gente sabe que a gente passa ali na timeline e dá o like, dá o curtir, sem ter realmente prestado atenção, sem que aquele conteúdo foi realmente tão importante, mas mais no sentido de apoio mesmo, né? Mas também é uma métrica que se deve analisar. Então, em relação aos formatos de posts que eu tenho testado, que mais tem dado resultado para mim, em termos desse ranking de engajamento, o primeiro deles é o post carrossel. É aquele post que tem múltiplos posts, né? São vários cards que a gente cria, mostrando algo, explicando algo para a nossa audiência. Então, esse tipo de post, ele funciona muito bem e no meu caso, as pessoas têm salvado muito mais esse estilo de post, porque ele realmente mostra uma informação que é relevante, é explicativa e que a pessoa pode, então, depois utilizar para uma consulta, porque eu estou realmente entregando muita informação naquele estilo de post. E ele é visual, então, às vezes, tu ter uma legenda muito densa, as pessoas podem ficar com um pouco de preguiça para olhar a legenda, que também em determinados tipos de posts tem que ter a legenda interessante, mas nos posts no estilo carrossel, a gente consegue trazer esse conteúdo um pouco mais denso num formato visual e que fica fácil da pessoa interagir, visualizar e também ela acabe querendo salvar esse tipo de conteúdo. O segundo formato que funciona muito bem para mim são os formatos checklists ou listas, né? Que a gente também procura trazer, então, um conteúdo que seja prático e aplicável. Não adiantam ser listas que as pessoas não consigam aplicar. A gente precisa entender que quando tu passa um checklist, um passo a passo para a pessoa, tem que ser algo que seja fácil e simples, que ela olhe o teu post e já consiga fazer o que você está orientando ali, né? E também não pode ser algo muito superficial, muito vago, como por exemplo, estabeleça metas. A gente sabe que é importante estabelecer metas, mas como fazer isso? Seria mais interessante ter um post que diga como você pode estabelecer a sua primeira meta. Então, esse passo a passo para estabelecer uma primeira meta é mais importante do que simplesmente dizer estabeleça metas. Então, são tipos de posts que funcionam muito bem, mas a gente tem que ter cuidado com como a gente vai trazer essa informação para que ele realmente engaje e as pessoas queiram também salvar ou consultar aquele post no futuro, né? Ou até mesmo enviar para outras pessoas também terem acesso àquele conteúdo. E o terceiro tipo que funciona muito bem é o post de história e de reflexão. Nós amamos histórias, então por que não compartilhar as nossas histórias também? Mas aqui é um ponto importante, a gente precisa saber o porquê que a gente vai compartilhar aquela história. Por que eu estou escrevendo esse post? Que tipo de sensação ou atitude ou ação que eu quero que a pessoa tenha após ler aquela história, aquela legenda com uma foto, enfim. Né? Eu quero que ela saia inspirada, eu quero que ela sinta alegria em ler aquela história porque ela foi uma conquista, ou eu quero que ela fique reflexiva em relação àquilo e que ela pense no que ela pode fazer para melhorar no negócio, na vida dela. Então, esse tipo de atitude que eu quero que a pessoa tenha a partir daquela história é um ponto importante de se pensar. E, obviamente, compartilhar histórias, compartilhar experiências é sempre muito bom, muito importante. E isso gera uma conexão muito forte, porque as pessoas às vezes se identificam com situações que são semelhantes também ao dia a dia dela. Então, esses foram os estilos de posts, né, que engajam muito no meu Instagram e também que eu tenho testado e que tem dado bastante resultado. Eu espero que esse vídeo ajude aí na sua estratégia de conteúdo também, que você possa se inspirar e também testar isso para ver se funciona aí para você. Não existe regra do que é certo ou o que é errado, mas sempre é importante a gente aprender com o que as pessoas estão também testando e aplicar para ver se isso funciona ou não funciona, né? Eu costumo dizer que no marketing é muito experimento e teste e que nem sempre o que funciona no meu nicho funciona para o teu também. Mas se está funcionando para alguns, quem sabe não seria interessante também aproveitar essa dica e aplicar aí no seu negócio também, na sua rede social. Então, se esse vídeo foi importante, compartilhe também com outros empreendedores, comente aqui o que você achou
e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.